Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos a mais um EBD. Essa é a nossa lição 5 da revista Prosseguindo para o Alvo da Didaquê. Hoje nós vamos falar sobre a vida segundo o exemplo de Cristo. Nós já discutimos sobre o contexto dessa carta de Filipenses, já falamos sobre a maturidade cristã, o que é o Evangelho vivo e como a gente precisa da comunidade, do outro, do corpo de Cristo, como a gente precisa lutar juntos para viver o Evangelho vivo. Hoje nós vamos ver que nada disso faz sentido se nós não seguirmos o exemplo de Cristo, se nós não tivermos consciência de quem é o nosso Senhor e imitar a sua forma de viver essa vida abundante que Ele veio nos instigar a viver, compreender realmente quais são os princípios que nos fazem ter essa vida abundante, e os irmãos vão ver que são princípios muito distintos daqueles que nós costumamos pensar. Para iniciar essa reflexão, eu queria ler com vocês uma frase, que é inclusive a frase que começa o estudo bíblico na revista, de uma personalidade muito conhecida, que é Mahatma Gandhi. Ele disse assim: aceito o vosso Cristo, não o vosso cristianismo. Parece um pouco sem sentido, mas não é. O que acontece é que nós, como cristãos, que quer dizer pequenos cristos ou imitadores de Cristo, acabamos fazendo uma dicotomia entre quem Cristo é e como Ele propôs viver essa vida e a vida que de fato nós levamos. É como o apóstolo Tiago diz, né? Que o Evangelho não é só para a gente ter o conhecimento intelectual sobre ele, mas, sobretudo, a gente precisa viver de forma prática o Evangelho. Há uma frase, né? Um mote que talvez consiga explicar bastante essa frase do Gandhi. É que na teoria a prática é outra. Então o que acontece é que a forma como Jesus Cristo viveu é muito clara. Os seus ensinamentos são claros, a sua proposta é clara. A forma como nós aplicamos na nossa vida os ensinamentos de Cristo, a forma como nós vivemos o Evangelho é que às vezes não estão tão alinhados a Cristo, ao Evangelho de Cristo, às boas novas de Cristo. Então a revista vem nos trazer a reflexão sobre o capítulo 2 de Filipenses, dos versículos 5 ao 11. E eu quero ler com os irmãos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto muito conhecido, que eu acabei de ler na Nova Versão Internacional, mas que fala muito sobre essa lição. Então, é uma lição que nos faz refletir de verdade. Nós estamos seguindo o exemplo de Cristo? Então, a função dos cristãos, né? A forma de existir dos cristãos é levar uma vida que imite a vida de Cristo. Nós temos até literatura, né? Um dos livros mais conhecidos da literatura cristã é Em Meus Passos, o que faria Jesus? A gente pensa o contrário. Em meus passos, o que faria Jesus? Quando é o contrário, né? A gente é que precisa seguir, imitar a vida de Cristo, imitar os seus passos. E aí a gente tem
neste texto 2 momentos muito específicos. Não sei se os irmãos conseguem visualizar. Uma vez o pastor Roberto estava pregando lá na igreja, ele deu uma ênfase muito grande que caminhar até o Calvário é uma decisão pessoal e protagonista de Cristo. Ele não precisava. Ele tomou a decisão de fazê-lo. E a Bíblia vai dizer muito mais, que ele vai para o seu julgamento, ele vai para o Calvário como uma ovelha muda. Ele sequer questiona estar naquele lugar. É deliberadamente uma ação premeditada. Ele decidiu estar ali. E aí a revista faz um comparativo da vida de Cristo, né? O seu ministério. No seu ministério, ele decidiu protagonizar a escolha de humilhar-se a si mesmo. Em outro texto, nós vamos ouvir, não teve por usurpação, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se, assumindo a forma de homem. Então, é uma decisão deliberada. Ele precisa? Não, mas ele tomou a decisão de vir ao mundo, servir as pessoas e, servindo as pessoas, às vezes, estar em circunstâncias humilhantes. No que foi que isso se transformou? O fato dele ser protagonista dessa decisão de humilhar-se, de assumir esse ministério, de tomar a forma de homem, tornar-se humano, é que ele recebe como galardão ser um beneficiário da exaltação de Deus. Então, existem dois momentos na trajetória do Cristo, né? É que ele deliberadamente humilhou-se e em uma ação que não é dele, ele foi reconhecido e foi exaltado. O que a gente precisa pensar é, será que de verdade a minha vida tem seguido o exemplo de Cristo? Será que eu entendi o que são as boas novas? Será que eu entendi o que é o reino de Deus, a ética do reino de Deus, como me comportar no reino de Deus? Será que eu estou vivendo a proposta de vida que Cristo veio nos trazer? É o que nós vamos pensar um pouquinho durante essa lição. Primeira coisa que a gente precisa entender e praticar na nossa vida é que a vida de Cristo foi uma vida voltada para o próximo. Conseguiu pegar? Exatamente. A vida de Cristo foi uma vida voltada para o próximo, voltada para transformar a situação da vida das pessoas que estavam ao seu redor. O ministério de Cristo começa com ele fazendo um favor. Vocês sabiam disso? Estão lembradas desse fato? O primeiro milagre de Cristo é um momento em que a família de Cristo está participando de um casamento. E nesse casamento há um problema, uma catástrofe está se anunciando. Acabou a bebida. E a mãe de Cristo, Maria, o chama e conta esse problema. Olha para a pessoa que está servindo e diz, olha, leve ele lá no lugar das bebidas que ele vai resolver esse problema. E ele conseguiu salvar aquela celebração com o seu primeiro milagre, o primeiro milagre do seu ministério. Então, era uma vida voltada para o próximo, para o bem-estar do próximo. Jesus passou o seu ministério distribuindo não só milagres, mas distribuindo dignidade para as pessoas, restaurando o lugar das pessoas na sua estrutura social, por exemplo. Ele conseguiu devolver para uma mulher a convivência com sua família, porque como ela sangrava, ela não podia conviver plenamente com a sua família. Ele conseguiu devolver não só a visão para um cego, mas a sua inserção novamente na sociedade. Ele conseguiu não só expulsar o demônio de um homem em Gadara, mas a convivência com seu núcleo familiar. Ele voltou para casa, ele tomou um banho, ele colocou uma roupa, ele se sentou e conversou com os seus. Então, Jesus
teve no seu ministério uma preocupação enorme com a vida do próximo. Se isso não consegue dar um norte para nós, a gente precisa pensar que ele é Deus. E que ele veio ao mundo para morrer por mim e por você. Se isso não é viver uma vida voltada para o próximo, eu não sei mais o que é. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós somos criados num mundo que socialmente nos empurra a ser egoístas. Nós somos criados numa sociedade que nos leva sempre ao acúmulo de bens e esse acúmulo de forma individual. A coisa mais comum quando uma pessoa morre e deixa herança é que as pessoas que herdam, né, que se configuram herdeiro, começam a brigar por essa herança. Então eles brigam por uma coisa que nem é deles. A gente foi ensinado a viver de forma egoísta no mundo. De todas as formas, até nos nossos ditos populares. É muito comum a gente ouvir dizer farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já ouviu essa frase? Né? Então, nós somos dessa sociedade, que somos ensinados a ter, a possuir as coisas, a acumular e acumular para nós, às vezes, coisas que nós nem precisamos em detrimento do outro. Por exemplo, no início da pandemia, as pessoas foram para o mercado e compraram vários pacotes de papel higiênico. Quando eu aumento a demanda por um produto, sabe o que acontece? O preço dele sobe. Então, o que aconteceu? Foi que as pessoas que não podiam pagar um valor maior pelo papel higiênico acabaram ficando sem o papel higiênico. Algumas pessoas que compraram 6, 7, 8 pacotes de papel higiênico levaram mais de metade do ano para utilizá-los e nunca faltou papel higiênico no mercado. Da mesma forma com o álcool gel, quando a pandemia começou, as pessoas queriam comprar todo o álcool que tivessem. Isso fez o preço do álcool disparar. Então, essa lógica da vida que está impregnada na gente, na nossa forma de nos comunicar com o mundo, com o outro. Então, a coisa mais comum da gente ver nos noticiários, quando tem promoção, são as pessoas se empurrando, atropelando uma a outra para pegar, às vezes, 3, 4 itens de um produto que está muito barato e que talvez ela não vai usar. Mas ela quer ter aquele produto e para ter aquele produto, ela empurra, ela bate, ela passa rasteira. Então, está na nossa vida como um todo, né? É esse comportamento egoísta, que é diametralmente oposto à proposta de Cristo, que é viver de forma altruísta, voltada para o comportamento do próximo, para o bem-estar do próximo, para como eu posso colaborar. Se nós tivéssemos cristãos que realmente vivem como Cristo mandou, nós não estaríamos talvez numa situação tão difícil como nós estamos agora na pandemia, que a gente tem uma doença que nos afeta coletivamente e que as pessoas querem tomar decisões individuais. Então a pessoa diz assim, não acredito não, eu não vou usar máscara, eu vou mesmo aglomerar. Ou a pessoa diz assim, já tomei uma dose da vacina, agora eu vou sair, eu vou fazer o que eu quiser. Sem entender que quase 80% da população ainda não tomou a vacina. Mas ela tomou, e se ela tomou, ela como indivíduo pode fazer o que ela quiser. Então, a proposta de vida de Cristo é completamente diferente daquilo que nós vivemos, da forma como nós fomos ensinadas a viver no mundo. E isso tem um impacto no nosso cotidiano, na forma como nós vivemos o nosso cotidiano. Então, se a gente de fato quer seguir o exemplo de Cristo, a gente tem que tirar o nosso olhar mais, do nosso egoísmo, do nosso umbigo, e levantar os nossos olhos e ver a amplitude do mundo e de como os campos estão brancos na seara. A gente precisa enxergar o outro. É por isso que o Novo Testamento ele é cheio de mandamentos mútuos. Eu sempre falo isso na igreja, que o Novo Testamento é cheio de mandamentos mútuos, porque Jesus está nos chamando a viver uma vida diferente, onde o outro tem importância.
Então você vai encontrar muitos mandamentos mútuos. Preferir-nos em honra, edificar-nos, admoestar-nos, exortar-nos mutuamente, levar a carga um do outro, rir com quem sorri, chorar com quem chora. São todos mandamentos práticos e que indicam de forma muito clara para a gente que viver essa existência, sendo o centro do universo, é completamente diferente da proposta e da vida de Cristo. Então, se a gente quer de verdade ser uma igreja que vive segundo o exemplo de Cristo, a gente tem que repensar os nossos comportamentos, repensar a nossa forma de ver o mundo. Tinha uma briga muito grande antes da pandemia lá na igreja, que é ar-condicionado ligado e desligado. Porque a temperatura tem que estar do jeito que eu gosto. Então, assim, se tivesse ligado, tinha sempre irmão para dizer que estava muito frio. Aí desligava. Aí quando desligava, vinha um irmão para dizer que sempre estava muito quente, precisava ligar. E a gente ficava nesse negócio de ligar e desligar, porque a nossa sensação sobre o mundo é aquela que a gente quer que prevaleça. Se está me incomodando ou se está me fazendo bem, tem que ser sempre sobre a perspectiva daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero e daquilo que é melhor para mim, que é diferente para Cristo. Cristo não, melhor para ele seria continuar sendo Deus. Mas ele resolveu, e a Bíblia é muito clara em Apocalipse, quando ele diz que Cristo se candidatou a sacrificar-se por nós antes da fundação do mundo. Né? Antes que o mundo fosse criado, mesmo sabendo que poderia haver um distanciamento do ser humano de Deus, ele diz, pode criar a humanidade. Se a humanidade se distanciar, então eu vou até a humanidade, eu me aproximo da humanidade, eu recrio essa ponte entre o humano e o divino. E é entender que nessa lógica não é só validar a existência do outro, reconhecer que o outro existe e direcionar a nossa existência não só para o nosso bem-estar, mas para o bem-estar do outro também. Cristo vai além. O texto diz que ele não só assumiu a condição de figura humana. Ele, além de assumir a condição de figura humana, decidiu estar a serviço da humanidade. Decidiu sacrificar-se por nós como um cordeiro imolado para um sacrifício perene que, de forma irrevogável, refaria esse caminho entre a humanidade e o divino. Então, a gente tem uma luta muito grande entre a lógica do mundo e a lógica do evangelho. Qual é a lógica do mundo? Quem é o mais importante no mundo? É aquele que tem mais prestígio, é aquele que tem mais dinheiro, é aquele que tem mais seguidores, e a gente está vendo um exemplo muito grande disso, né? A gente está acompanhando, por exemplo, ainda os desdobramentos de um programa muito famoso chamado Big Brother Brasil. E a gente tinha uma pessoa que entra nesse programa absolutamente desprestigiada, porque é mulher, porque é nordestina, né? Porque em uma condição de pouco privilégio, e ao sair, instantaneamente a vida dela muda por um único critério, o número de seguidores que ela tem. Então, a lógica do mundo é esse: quanto mais seguidores, quanto mais dinheiro, quanto mais poder, quanto mais prestígio. Mas Jesus foi questionado ou perguntado: e no reino dos céus? E na sua lógica? E na sua forma de entender a vida? E na sua forma de viver esta vida? Desculpe a redundância do viver essa vida, mas é esse sentido mesmo. E na sua forma de viver, de encarar o mundo? Qual é a sua visão sobre o mundo? E qual é a visão do reino? Ele diz, no reino, a pessoa mais importante é a pessoa que serve. E isso é tão claro no ministério de Cristo, na vida de Cristo, e como ele se comportou, que é impossível não enxergar. Então, o texto faz uma sequência do comportamento de Cristo. Primeiro, ele diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele tinha uma posição e ele se esvazia no momento que ele abre mão desta condição.
Então ele esvaziou-se a si mesmo. Ele diz, o que eu sou não tem tanta importância assim. Eu quero experimentar outra forma de viver. Será que você se dispõe a fazer isso? A esvaziar-se de si mesmo? Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande, irmãos, de esvaziarmos, mesmo sendo servos e tendo um Senhor. A gente sabe quem é o nosso Senhor, né? A gente sabe quem é o Senhor, quem é o Deus das nossas vidas, quem é o Cristo para nós. E nós sabemos da nossa condição de servo. E como é difícil a gente entender que a nossa vida pertence a este Senhor e que é Ele que toma as decisões da nossa vida. Imagine esvaziar-se para servir o outro. Tá vendo como Gandhi às vezes tem um pouquinho de razão? Cristo, eu aceito. O Cristo eu entendo. A forma de viver do Cristo eu entendo. O ministério de Cristo eu entendo. O milagre que é Cristo eu entendo. Agora, o cristianismo de vocês eu não aceito. Eu não consigo compreender. Porque vocês servem a um Senhor e se comportam completamente diferente da forma como esse Senhor espera. Então, Jesus se esvazia. Já é difícil. E ele assume a dimensão humana. Ele tem um corpo. Esse corpo tem um território, ele nasceu num lugar específico. Esse corpo tem uma cor, tem um cabelo, tem um nariz, tem uma cara. Esse corpo tem uma condição social. E quando eu era pequena, eu me lembro disso, o povo ficava dizendo assim, não, Jesus era classe média alta. O pai dele era carpinteiro. Quem era carpinteiro naquele? Tinha uma profissão. Jesus, e eu acreditava nisso, irmãos, vocês não acreditam, mas eu acreditava nisso, eu era muito pequena. E eu ouvia as pessoas reproduzindo esses discursos que não têm fundamento nenhum. Aí uma vez, eu não me lembro quem foi que pregou, eu acho que foi o pastor José Guilherme, lá em Sião, ele não estava nem mais em programação, e ele falou assim, se a gente observa no Velho Testamento os critérios de sacrifício, né, quando uma criança nasce, a gente vai ver que Jesus, ele participava da classe C, do lugar aqui que a gente está, porque os pais dele sacrificam um passarinho. E o passarinho era sacrificado, era o critério, né, da diferença social, né? As pessoas abastadas sacrificavam os cordeiros, os animais caros, mas as pessoas que não tinham dinheiro, elas sacrificavam animais que eram mais baratos, como o passarinho, por exemplo. E José sacrifica um passarinho. Então, ele tinha um corpo, ele tinha uma classe social, ele experimenta a dimensão humana. E ele vai dizer assim, o filho do homem não tem posses. Ele não tem onde repousar a cabeça. Exatamente como a profecia de Isaías diz. Jesus não tinha posses, ele não era um homem de posses, ele então assume a dimensão humana na sua totalidade, em todas as implicações que ser humano tem. Do sexo que você nasce, da condição social que você nasce, do aspecto físico do seu corpo, de como é o seu nariz, a cor do seu olho, o seu tipo de cabelo, ele vivencia tudo isso. E aí ele se esvazia, ele assume sua dimensão humana e na dimensão humana ele deliberadamente escolhe humilhar-se. Escolhe abrir mão desses subterfúgios que nós temos para agregar valor a nós mesmos. Né? Então, assim, eu não vou ser um doutor, eu vou ser uma pessoa que serve outras pessoas. E, por fim, ele vive na profundidade da essência do que é ser um servo, do que é estar a serviço, porque ele nos serve até o fim. Eu nunca entendi assim a dimensão do que a Bíblia dizia quando ela dizia assim, e tendo-os amado, os amou até o fim. Não é o amou a gente até sexta-feira, não. Quando ele foi crucificado, ele amou até a última dimensão que o amor pode levar, que é sacrificar-se por uma pessoa que não merece esse sacrifício. Se nós observarmos narrativas e histórias ao redor do mundo, nós vamos ver muitos personagens que cometeram sacrifícios,
que sacrificaram para que sua família não fosse escravizada, que se sacrificaram para que a sua família não perdesse todos os seus bens, que se sacrificaram por um amor, para que o amor das suas vidas não sofresse. Mas Cristo se sacrificou por pessoas que sequer o aceitavam. Sacrificou por aqueles que não o amavam. Pessoas que ele nem viria, não teria nem contato histórico, como eu. Eu nasci tanto tempo depois dele e ele se sacrificou por mim. Ele obedeceu ao chamado do serviço. O texto deixa essas os 4 passos ou 4 atitudes e ações de Cristo muito claras. Mas a revista, ela traz uma outra coisa que a gente precisa pensar, uma igreja que não serve, ela não tem sentido de existir. Então, não é só eu individualmente que preciso compreender que para seguir o exemplo de Cristo eu preciso servir. Lembra da lição passada, como a gente falou que é um binômio? Quando o corpo é fortalecido, eu me fortaleço. Quando eu me fortaleço, o corpo é fortalecido. É a mesma coisa. Quando eu entendo o meu lugar de servo de Cristo, a igreja de Cristo entende o aspecto diaconal dela. A missão dela na terra, que é servir ao outro, servir a sua comunidade. Quando a igreja entende a essência da sua existência, que é o serviço, que é esse aspecto diaconal, eu, como membro da igreja, sou contagiado desse entendimento e posso encontrar um espaço onde eu vou servir. Então, a gente precisa dos dois, do meu espaço individual e do espaço da coletividade, compreendendo que seguir o exemplo de Cristo é ter uma vida de serviço. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Por fim, a gente precisa entender que seguir o exemplo de Cristo é ter uma vida que glorifique a Deus. E isso é muito claro, inclusive em outras cartas de Paulo. Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus sempre teve muito claro que tudo o que ele fazia era para glorificar a Deus, era para testificar a sua missão de filho do homem, daquele que veio para nos redimir. E ele tinha isso muito claro na mente, muito claro. E é por isso que voluntariamente ele se humilhou. Porque ele tinha a clareza de as coisas que ele fazia. Ele não fazia em benefício próprio, ele fazia para glorificar a Deus. Em alguns momentos e alguns trechos da Bíblia, nós vemos isso claramente. Quando ele diz assim, eu vou fazer isso porque o nome de Deus precisa ser glorificado. Ou eu fiz isso para que o nome de Deus fosse glorificado. E como recompensa, o Senhor Jesus foi involuntariamente exaltado. Porque o final desse trecho vai dizer que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Mas glorificar a Deus na minha vida também é inspirar outras pessoas a viverem da mesma forma, que é o que Cristo fez. Quando Cristo vem e ele mostra para a gente que é possível resistir a este mundo que jaz do maligno, que é possível ter uma outra visão do mundo, que é possível relacionar-se com sinceridade, com honestidade com o outro, que é possível acreditar no outro, que é possível dedicar-se ao outro, que é possível servir ao outro. Ele nos inspirou a viver como ele. E quando a gente faz isso, quando a gente vive a nossa vida, entendendo o que Cristo é,
o que Cristo nos propôs, vivendo segundo Cristo, nossas vidas inspiram outras pessoas a viverem da mesma forma, a entender que acumular, que ter tudo, não traz a felicidade que eles esperam, que há muito mais felicidade em colocar-se no lugar do outro, em servir o outro, em entender o seu lugar de servo no reino de Cristo e glorificar a Deus através da sua vida. Eu espero que você tenha sido inspirado por essa lição, a ser uma pessoa diferente, a entender a proposta de Cristo e a viver segundo o exemplo de Cristo, esvaziando-se a si mesmo, tendo noção da sua dimensão humana, humilhando-se, obedecendo, entendendo o seu lugar de servo e glorificando a Deus através da sua vida. Esteja certo que se você passar a entender a vida assim e a agir dessa forma, não só a sua vida mudará, como as pessoas que estão ao seu redor também serão a ação de Deus na mudança, na vida plena, na vida cheia de vida, na transformação, no plano salvífico de Deus. Espero que você tenha uma boa semana e que no próximo domingo a gente possa se encontrar de novo para estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus e sermos edificados.